a questão aqui que a gente pode começar é como eu cheguei nesse tema, né? Parece um tema meio um pouco estranho para uma parcela das pessoas. Buscar um realismo e um realismo moral a partir de uma hermenêutica gadameriana, né? Meu mestrado foi em McIntyre, como o professor falou no início. Minhas pesquisas iniciais foram no McIntyre. E eu ia trabalhar no doutorado, inclusive o projeto que foi aprovado era o realismo moral em McIntyre. Só que em determinado momento da pesquisa, surgiu o problema da fundamentação da própria ética McIntyriana, que é uma fundamentação hermenêutica. E aí eu tive que voltar alguns passos de volta para o Gadamer, né? O professor Helder escreveu um texto sobre essa influência hermenêutica em McIntyre, e aí isso me arrumou alguns problemas, que eu não poderia, então, dessa maneira, falar em realismo moral em McIntyre sem antes voltar um pouco e ver a possibilidade, verificar a possibilidade de um realismo a partir da própria hermenêutica, né? Então, o meu problema surgiu daí. E aí, como fazer isso, né? O título da tese é Hermenêutica e Realismo Moral, uma abordagem da objetividade do bem a partir da hermenêutica gadameriana. Então, já fazendo essa relação. E aí, falar em objetividade do bem, esse é o problema, né? O que é o bem aí? Então, o bem, vai ser definido para a gente como as proposições valorativas. Então, qual é a objetividade dos juízos e das proposições valorativas? Quando alguém diz que é bom, algo é bom, o que ele está querendo dizer com isso? Um tempo atrás, eu gosto de usar esse exemplo, conversando com um amigo que é antropólogo, ele queria negar, obviamente, devido à multiplicidade de culturas, etc., essa fundamentação, que exista uma objetividade dos juízos valorativos. Então, os juízos valorativos são subjetivos, não com relação ao indivíduo, mas com relação a comunidades. E aí, qual é o problema? O problema é o mesmo que eu tentei tratar também na minha dissertação de mestrado, que é, sim, você tem duas comunidades, duas tradições, que têm conjuntos valorativos, conjuntos de juízos valorativos opostos. Não vou nem dizer diferentes, mas opostos. E aí, para a maioria das ciências que trabalham com o homem, não há como resolver esse desacordo. Então, haveria uma incomensurabilidade entre tradições que impossibilitaria resolver racionalmente qualquer desacordo, principalmente os desacordos morais, os desacordos valorativos. E aí, esse é o meu problema, porque quando a gente apresenta um juízo valorativo, a gente não diz que é restrito à nossa tradição. A gente não diz que é restrito à nossa comunidade. A gente diz que algo é bom e ele seria bom enquanto tal. Então, ao lado dessa incomensurabilidade que a gente nota nas ciências humanas, principalmente as ciências humanas notam, incomensurabilidade conceitual entre tradições rivais, vou usar esse termo, ao lado disso nós temos a pretensão de uma impessoalidade. E aí qual é o problema que surgiu em primeiro lugar para mim? Foi qual é o fundamento da razão, então. Quando a gente fala de racionalidade, o que está na base dela e como essa racionalidade é formada, né? E aí é onde o Gadamer assume a dianteira, né? Nessa descrição de como funcionaria a nossa racionalidade. E aí nós temos dois aspectos que saltam aos olhos de imediato
na hermenêutica adameriana, que é a tradição, e aí você tem a historicidade da nossa razão, e a linguagem, certo? Nós temos esses dois aspectos determinantes da nossa racionalidade, ou seja, o modo como nós compreendemos o mundo, ele varia da nossa tradição, e aí da história na qual nós entramos, né, uma história que já está em via, nós entramos nessa história e ocupamos um certo lugar nessa história, e a linguagem, que elementos a linguagem nos dá para compreender o mundo. Então, a nossa racionalidade ela tem essa ligação estrita, essa determinação mesmo, histórica e linguística, a gente pode falar. E é aí que surge o outro problema, né? A questão, então, a gente poderia concluir, a partir disso, que o relativismo seria uma postura moral que se enquadraria melhor na hermenêutica, no relativismo moral. Então, os valores valem dentro das comunidades e não há como resolver desacordos morais entre comunidades distintas, nem entre indivíduos. E aí, onde entra a minha percepção. Eu li dois textos, um que chamava atenção para a objetividade, para o realismo, na hermenêutica a partir da leitura de McDowell, e o outro da professora Christine Gesdal, da Temple University, que ela diz que o Gadamer se aproxima muito mais de um iluminismo mesmo. Ou seja, há uma objetividade na razão, sim. Há uma universalidade, sim, na hermenêutica. Né? E dessa forma, a hermenêutica não se enquadraria bem num relativismo. E aí, minha proposta é tentar entender como essa relação poderia acontecer, ou seja, uma objetividade dos valores, reconhecimento da objetividade dos valores a partir da hermenêutica gadameriana. E aí eu preparei aqui um texto, né, para a gente não se perder muito da discussão, porque eu até falei com a professora Ellen, né, que não daria para abordar todos os pormenores do trabalho, então a gente fez alguns recortes aqui. Tudo que é sólido se desmancha no ar. Esta frase parece ter se tornado o lema de nossa sociedade. Ainda moderna? Nenhum valor parece capaz de sustentação racional. Para se constatar isso, basta observar o teor histérico dos debates morais e políticos do Brasil dos últimos anos. E, de forma mais estrita, a sistemática incapacidade dos pesquisadores acadêmicos de conseguir estabelecer um diálogo franco que leve a alguma solução, por mais provisória que seja. Então, aí já temos alguns aspectos dessa hermenêutica. E um deles é esse caráter de abertura, ou seja, o diálogo ele nunca acaba de uma vez por todas, ele está sempre aberto. As soluções que nós damos, elas são provisórias e esperam por melhores soluções posteriormente. O que está na origem desse problema é a diversidade histórica dos pontos de partida das várias teses envolvidas no debate. Então, você pega a nossa sociedade, ela, por ser uma sociedade pluralista, quando vai se dizer que algo é bom, é sempre com base nessa história que essa comunidade tem no desenvolvimento dessa comunidade até chegar a essa noção de bom, de bem. Ou seja, ao contrário do que o projeto moderno pretendeu, encontrar critérios neutros e universais de racionalidade, não há um grau zero de racionalidade a partir do qual seria possível avaliar e justificar as nossas crenças sobre o mundo. O que existe são racionalidades que consistem em esquemas compartilhados e complexos, internamente coerentes de avaliação e justificabilidade. Esta situação nos leva a considerar as teorias relativistas e perspectivistas como sérias respostas aos nossos problemas. Obviamente, isso apresenta um risco claro para a ética enquanto ciência dos valores morais, pois o que o relativismo e o perspectivismo parecem excluir é a concepção de que os valores podem ser válidos
independentemente da vontade dos indivíduos. A consideração da racionalidade ligada às suas comunidades de fala, ou seja, como constituída de modo compartilhado por indivíduos que possuem esquemas conceituais herdados da mesma tradição, que por sua vez se mostra numa narrativa comum, foi abordado e desenvolvido pelo que podemos chamar de tradição hermenêutica. Tal tradição recebeu, nas reflexões filosóficas de verdade e método, uma formulação decisiva. Essa formulação tem obtido a sua atenção dos mais variados setores da cultura, em geral, e dos filósofos em particular. O que torna interessante essa concepção hermenêutica é sua capacidade de descrever como a nossa racionalidade é constituída. Devido ao seu caráter historicista, e aí a segunda parte, Verdade e Método, trata basicamente disso, a hermenêutica, desde Gadamer, considera a tradição histórica como constitutiva de nossos modos de compreender o mundo, e também constituída pelos rumos que esses modos de compreensão tomam. Somos formados e formadores da tradição na qual fomos jogados. Essa concepção fez com que alguns autores aproximassem a hermenêutica de uma posição relativista, uma vez que ela considera como um preconceito da modernidade a tentativa de estabelecer padrões neutros, tanto para o pensar quanto para o agir. Tal interpretação das consequências da compreensão hermenêutica da racionalidade, de fato, pode nos levar a algum tipo de relativismo epistemológico ou cultural, sobre a base das diferenças fundamentais das diversas culturas. No entanto, Gadamer vê como um resultado ético da hermenêutica um retorno à ética de Aristóteles. E aí aqui eu lembro o famoso tópico de verdade e método, a atualidade hermenêutica de Aristóteles, ou seja, Aristóteles ainda tem uma certa atualidade na interpretação dos sentidos, do agir para nós. Sabemos, por outro lado, que a ética das virtudes de Aristóteles possui uma carga acentuada de realismo, e que esse realismo concebe o bem como algo objetivamente dado. Desta forma, o bem, enquanto bem humano, deve ser buscado para além das idiosincrasias culturais. Então, por um lado, nós temos esse reconhecimento da contingência da racionalidade em Gadamer, e, ao mesmo tempo, uma certa influência para a ética de Aristóteles, e aí uma forte carga metafísica. No decorrer do trabalho, eu fiz essa distinção de um realismo metafísico e de um realismo mais moderado. O realismo metafísico, como dando os valores de modo absoluto, e às vezes até a priori, ele é descartado. E aí nós vamos ficar com um realismo moderado e tentar fundamentar esse realismo na natureza humana. Então, é um realismo naturalista. Temos, então, por um lado, uma concepção da racionalidade como historicamente encarnada, partidarizada e culturalmente particular, o que chama a atenção para a contingencialidade desta, fortemente ligada ao seu horizonte histórico tradicional. E, por outro lado, um apelo a um esquema conceitual, moral, que concebe um telos humano, um bem para o qual o homem se dirige enquanto tal. É óbvio que esses dois apelos parecem gerar uma tensão na hermenêutica gadameriana. Tanto que inúmeros autores têm chamado a atenção para isso e puxado Gadamer por um lado ou para o outro, ou seja, ou para para essa historicidade, para essa contingencialidade, ou para essa busca dessa objetividade do bem. Para alguns, Gadamer é relativista, para outros é um herdeiro do idealismo alemão, para outros um metafísico aristotélico, para Beth um mal aristotélico. Desse modo, no primeiro capítulo, nós tentamos expor a estreita relação entre a razão e a tradição que acontece na hermenêutica. E aí, o primeiro capítulo ele aborda fortemente a primeira parte, verdade e método. A segunda parte, verdade e método, desculpa, que é onde Gadamer vai fazer essa relação entre a razão e a tradição. Mostramos que, para Gadamer,
baseado na hermenêutica da faticidade de Heidegger, a nossa razão é determinada linguisticamente e historicamente pelo nosso horizonte histórico, que se abre na tradição cultural na qual somos educados. Com essa abordagem, podemos perceber como as nossas experiências são hermeneuticamente dadas. E aqui a experiência hermenêutica é um tópico fundamental para o meu trabalho. Ou seja, como nossa identidade e nossas experiências são determinadas por nossos esquemas conceituais. Então, e nós herdamos esses esquemas conceituais da nossa tradição. Nós adquirimos esses esquemas conceituais da nossa tradição. A partir disso, buscamos evidenciar como a experiência da racionalidade prática possui o mesmo estatuto hermenêutico das experiências com o mundo. Então, aqui você tem a guilhotina de Hume, que separa o fato do valor, separa o ser do dever ser, e em Gadamer, aqui eu tento mostrar que há uma união novamente. Não, no fato não está tão distante do valor como se pretendia. Se abre como chave hermenêutica de compreensão da racionalidade humana a consideração de que o mundo pode ser compreendido. E aí nós temos essa compreensão se dando em três instâncias, né? E aí, aqui eu abordo principalmente os seminários iniciais do Heidegger, porque tem uma ligação ali que o Gadamer mostra entre esses seminários iniciais com a própria fundamentação hermenêutica do Gadamer. Isso acontece em Heidegger em retrospectiva, que é um texto que está nessa coletânea hermenêutica retrospectiva, né? Em retrospectiva. Então, e aí essas três instâncias são como mundo próprio constitutivo da subjetividade, como mundo compartilhado, que desvela o aspecto importante do Logos Donai, e aí do prestar contas de nossas ações para os outros que vivem e por isso agem conosco, e o mundo circunstancial, que é aquele no qual as coisas se apresentam para nós. Então nós temos aí três instâncias de compreensão, três instâncias em que o mundo se manifesta para nós. O mundo próprio, que é o nosso eu, a gente pode dizer assim, nosso self. Charles Taylor vai trabalhar isso também, que aí a gente chama de identidade, né? O mundo compartilhado, que é esse que nós lidamos com os outros. Então, existem outros eus aí, e aí surge o tema do Logos Donai, que é central para uma ética, que é o fato de que, efetivamente, nós prestamos contas de nossas ações para os outros. Sempre tem alguém que pergunta por que você fez algo. E você tenta explicar por que fez aquilo. Então, você presta conta das ações. Você se explica para os outros. E aí isso acontece nesse mundo compartilhado. Porque a explicação também só tem sentido no momento que nós compartilhamos o sentido. E aí compartilhamos a linguagem, etc. e tal. Um exemplo que eu gosto de dar para os meus alunos, e que o próprio Gadamer aborda, é que determinadas palavras só têm sentido na língua materna. E aí um exemplo que eu gosto de dar para os meus alunos é, pensa, alguém chega para você e diz, I love you. Não vai ter a mesma força de eu te amo. Por mais que você compreenda o que aquilo significa. Porque o eu te amo tem um sentido compartilhado, é mais forte. Porque é a nossa língua. Então, o Gado me fala que aí há algo na língua materna que sempre está presente, né? Nunca nos abandona. Um sentimento mesmo. E o terceiro mundo, o modo que o mundo se apresenta a nós, é o mundo circunstancial, que é o das coisas que estão aí. Nessa concepção, o que nos salta aos olhos é o papel da linguagem, e aí a linguagem que é fundamental, como médium das nossas experiências, com nossa própria compreensão, com os outros e com as coisas que estão postas. Então, a linguagem, ela é o médium. Uma vez, para um professor muito querido, o professor José Ricardo,
Ele foi explicar o que era essa linguagem na hermenêutica gadameriana, e ele disse, pensa na água. A linguagem é a água e você é o peixe. Então a linguagem é esse médio que nos sustenta. Nós lidamos com as coisas por ela. Nós não existimos, nós não compreendemos sem a linguagem. Então a linguagem é algo que determina, não só possibilita, mas determina a nossa compreensão, a nossa lida com o mundo. E aí o mundo moral tá nesse balaio, né? É essa determinação da linguagem que nos leva a considerar a hermenêutica a partir das abordagens coerentistas da verdade. E aí eu já dou um passo aqui. A hermenêutica, para eu tratar do realismo moral, como o realismo moral vem de uma tradição mais analítica, vamos dizer assim, para tratar a hermenêutica a partir o realismo a partir do hermenêutica, eu tive que encontrar elementos que aproximassem a hermenêutica de abordagens coerentistas. E aí, nesse sentido, a Linda Alcoff, ela foi central para mim nesse sentido, porque ela faz esse trabalho. Ela apresenta a, a hermenêutica como um coerentismo mesmo. E aí, isso vai me ajudar a depois mostrar que a teoria da coerência, como ela aborda a questão da verdade, ela nos dá elementos para um realismo moderado. Então, não há essa distinção na Linda Alcoff entre teoria da coerência e o realismo. Ela vai considerar a teoria da coerência como um realismo, como um realismo que reconhece a força da linguagem. E aí isso aí me ajudou bastante. Alcoff abriu nossos olhos para a proximidade das teorias coerentistas e da hermenêutica filosófica de Hans-Georg Gadamer. Buscamos mostrar no nosso trabalho como se dá essa redescrição. Uma vez que a hermenêutica é descrita como coerência, os mesmos problemas e críticas que as teorias coerentistas sofrem são repassadas para a hermenêutica. E aí surge o McDowell novamente para nos ajudar. Porque quando ele escreve lá no Mente e Mundo, né, essa relação da nossa compreensão, da nossa lida com o mundo, ele acha soluções para a teoria coerentista. Então, o coerentismo aqui não é aquele puro do Donald Davidson, que se as crenças são coerentes entre si, então tá tudo bem. Aqui não, a crença ela tem que ser coerente entre si, no McDowell, mas elas têm que ter uma certa correspondência com o mundo, com as coisas, com os valores, etc. E tal. Então não há uma independência do sistema de crenças com relação ao mundo. McDowell busca mostrar como também entra em jogo, no processo compreensivo, os aspectos objetivos das experiências empíricas. O mundo também é um elemento determinante para a compreensão, não apenas os esquemas conceituais. Então, se você dá ênfase à linguagem, pode parecer que a linguagem não muda com a experiência, já que a experiência é determinada pela própria linguagem. Por exemplo, nós sabemos o que nós chamamos de branco aquilo que nossa linguagem permite. Ou seja, as cores, o sistema das cores, ele é um sistema linguístico e a gente percebe as cores por aquele sistema linguístico. Só que aí ficaria muito restrito se a gente ficasse apenas nos esquemas conceituais. E o McDowell diz, não, mas a própria experiência, ela força a linguagem a se aprimorar. Certo? Então, nós podemos aí já perceber elementos objetivos. Então, você pode já encontrar, na teoria das cores, esquemas conceituais melhores que outros.
Então, alguns esquemas conceituais vão ser capazes de descrever uma série de cores, diferença de cores, e outros esquemas não. Aquele que é capaz de diferenciar e classificar mais cores, ele seria melhor que o outro. Então, aí nós já temos um critério para resolver alguns tipos de problemas. Então, aqueles esquemas que lidam melhor com como o mundo aparece, eles são racionalmente melhores. Tá? Obviamente, aí temos sempre a possibilidade do fracasso em vista também. Obviamente, a tese central de que somos seres de linguagem permanece. Os esquemas conceituais continuam sendo fundamentais não apenas para a nossa compreensão, mas para nossas experiências com o mundo, nossas experiências empíricas. Isso se dá de tal modo que nossos esquemas conceituais podem ser forçados a se ampliar e até mesmo abandonar algumas de suas crenças básicas devido às nossas experiências com o mundo circunstancial ou qualquer das outras instâncias de compreensão. Um filme que retrata bem como a nossa compreensão muda a partir das nossas experiências, e eu gosto até, Bartolomeu está aqui, eu gosto sempre de voltar a esse filme, uma outra história americana, que lá você tem um cara que é nazista, e aí ele vai preso, e na cadeia ele acaba tendo algumas experiências que fazem com que ele mude a compreensão dele do mundo. Então, os esquemas conceituais dele foram transformados por experiências. Então, há aqui uma demonstração de como nossos esquemas eles mudam a partir de experiências empíricas. E aí o coerentismo, nesse sentido, ele se amplia. Dessa abordagem, chegamos à proposição de Alcoff de que, para a hermenêutica considerada como coerentismo, a relação é primária. Então, não é só a linguagem, não é só a empiria, é a relação que é primária. E aí isso também em Gadamer, na experiência hermenêutica, a relação vai ser primária. É na relação com o mundo que os esquemas conceituais se formam. E é por meio dos esquemas conceituais que podemos compreender como nossas experiências se dão. É a partir dessa relação, de como os esquemas conceituais se relacionam e remetem ao mundo, que chegamos à questão da objetividade dos valores. A pergunta que buscamos responder no capítulo 3, né, as nossas experiências de valor, os nossos juízos valorativos, podem ser objetivamente dados? E aí, o central da nossa tese é que sim. E um autor que nos ajuda a mostrar isso, a evidenciar isso, é o Hilary Putnam. Putnam, ele escreveu um texto que é Realismo com Face Humana. Então, há um realismo aí, e aí o Putnam faz essa distinção que eu falei anteriormente, entre um realismo metafísico e esse realismo com a cara humana. O que é um realismo com a cara humana? É um realismo que leva em conta a linguagem, a historicidade e a falibilidade. Nós podemos nos enganar. Putnam redescreve e fundamenta o realismo, chamando sua postura de um realismo com a face humana. Ao fazer isto, ele mostra, da mesma forma que a hermenêutica gadameriana, como a linguagem objetivista das ciências também é uma linguagem particular. Ou seja, os fatos dependem da linguagem para ter lugar numa explicação do mundo. Aí nós voltamos para a guilhotina de Hume, que ele distingue fato e valor. São coisas totalmente diferentes. O que o Putnam começa fazendo? Ele diz, olha, o que vocês chamam de fatos também tem aspecto valorativo. Esses fatos aí não são neutros como vocês estão pensando, não. A explicação dos fatos, ela está ligada também a uma linguagem. Então, o fato, ele tem uma objetividade, mas também é uma objetividade ligada à linguagem. Então, é como se ele dissesse, o fato tem valor. Vocês consideram algo correto, algo que funciona, também
isso aparece como uma valoração. Putnam também evidencia que os fatos não são tão neutros assim, que os fatos também carregam um aspecto valorativo. Daí ele mostra como os valores possuem o mesmo estatuto ontológico de objetividade dos juízos factuais. Com isso, Putnam nos municia dos materiais necessários que a hermenêutica precisava para poder defender uma ética com mais substância, mais substantiva. Ele nos fornece material para considerarmos a hermenêutica como um realismo moral naturalista. E aí nós chegamos no último capítulo, né? Que é justamente essa hermenêutica como realismo, um tipo de realismo naturalista. E aí um autor fundamental para esse último capítulo foi justamente o Günther Figal, que ele escreve o texto dele em português, tem o título de oposicionalidade, né? Mas em inglês é objectivity, objetividade. Ou seja, ele escreve em alemão, não lembro agora como é o título em alemão, mas a tradução portuguesa usou o título oposicionalidade. No entanto, a tradução inglesa do mesmo texto usa objectivity, ou seja, objetividade. Então, o Günther Figal, como tendo sido um aluno de Gadamer, etc., ele leva a hermenêutica a esse passo que nós estávamos tentando demonstrar aqui. E aí, como é que se dá esse passo, né? O termo que a gente pode usar aqui é justamente a hermenêutica como isso, a hermenêutica como como um tipo de realismo. É essa a nossa tese central. A hermenêutica é um realismo moral, é um realismo. E aí o que é o seu realismo? Defende uma noção de verdade. Defende sim uma noção de verdade. Não estamos soltos aí. E aí o valor aparece também, assim como uma tese epistemológica de verdade, também aparece como objetivo. Mas não é essa objetividade da modernidade. E aí isso é um elemento que eu encontrei no texto de Gadamer, que eu acho que foi essencial para mim, que é a distinção que o Gadamer faz entre dois tipos de objetividade. Ele usa um termo que é Sachlichkeit e outro, Objektivität. Ou seja, o primeiro diz respeito ao nosso acesso às coisas por meio da linguagem. Então, não é dado de uma vez por todas. Há aí uma contingencialidade, mas também há uma objetividade, no sentido de não ser relativo à vontade, por exemplo, do indivíduo. Então, assim, quando a gente entra numa conversação, vamos usar aí a terceira parte do Gadamer, do Verdade e Método, nós entramos numa relação dialética, algo está posto ali. A gente não vai conversar sobre o nada. A gente entra em conversação para se decidir com relação a algo. Então, por exemplo, pensa que eu e o professor Vanderlei discordamos com relação à cor de um copo. Então, a gente quer superar o nosso desacordo. A gente quer chegar ao que cor é aquele copo. E aí, outro aspecto dessa conversação é que ela pode não acabar. Nós podemos não chegar a acordo nenhum, que é uma possibilidade. Nós podemos chegar a que não era nenhuma das cores também, que é uma outra cor. Então, isso com relação também a formas, ou seja, toda relação dialética, ela quer chegar aqui eu vou usar um termo, o Gadamer não usa, né? Quer chegar a uma síntese, quer chegar a algum tipo de acordo. E aí as possibilidades desse encontro dialético
ele pode ser o mais variado. Então, a hermenêutica é um tipo de realismo humano, e aí é um tipo de realismo? Sim, é um tipo de realismo humano. E aí nós chegamos na questão do valor, né? Um autor como eu já falei, que me ajudou muito foi o Gunther Figaro, mas nós temos outro que é do próprio realismo moral, que é o Peter Railton. O Peter Railton, ele vai dar alguns exemplos do uso da palavra bom, né? E aí ele dá dois exemplos desse uso. Um exemplo é um cara que pegou um trem, está viajando de trem, e ele começa a se sentir mal. Ele não sabe por que está se sentindo mal. E aí alguém sugere que ele tome um leite. E aí ele toma e ele se sente ele se sente pior. Ele se sente pior do que ele estava. Objetivamente, ele é um organismo vivo e ele estava desidratado. E ele estava desidratado. Ele não sabia disso. Então, algo pode ser verdadeiro e você não saber disso. E em determinado momento, ele desce do trem e aí ele vai passando numa lanchonete e ele pede uma garrafa de água. Ele bebe e se sente melhor. E aí é onde o Rachel diz: tomar água era bom para ele naquele momento. Então aí a gente retorna para Aristóteles, né? Nada é bom ou ruim em si mesmo, mas existe um contexto que torna aquilo bom ou ruim. Mas esse contexto transfere objetividade para o uso desse bom, do juízo valorativo. Isto é bom. Então, o tomar leite é bom, mas para ele, como ele estava desidratado, não era bom. Bom para ele, naquele momento, era beber a água. Entendeu? Então, o Peter Ayton, ele chama a atenção. O outro aspecto, e aí esse outro exemplo que o Peter Ayton chama a atenção no realismo moral dele, e que eu acho que se encaixa com com a hermenêutica, né? Com o modo de compreensão e de experiência hermenêutica, o exemplo da Beth. Beth é uma moça que ela era contadora e ela queria ser escritora. Então ela trabalha um tempão, junta dinheiro, e aí larga a contabilidade e vai tentar ser escritora. Só que ela estava mal informada. E aí o Rayton diz: olha, a gente pode estar mal informado sobre as nossas habilidades. Ela não tinha talento para ser escritora. E aí aquilo que era para dar uma satisfação para ela pessoal acaba frustrando ela e gerando insatisfação, gerando um sentimento de que ela não deveria ter abandonado a carreira de contadora. E aí o que o Peter Rayton diz: isso também não aparece como algo relativo. Isso aparece como algo objetivo. Ela não deveria ter largado a carreira porque ela não possuía as habilidades para ser escritora. Não deveria ter abandonado a carreira de contadora. Então, aí um elemento, e aí onde eu chego agora na natureza humana, tá? Há um elemento de objetividade na nossa natureza. Nós possuímos uma natureza. Não é uma natureza meramente ser vivente, nem uma natureza que a gente pode aqui usar uma identidade, que a gente compartilhe com os outros animais. Nós possuímos uma natureza que ela é determinada, primeiro, por uma educação que ela se mostra muito na linguagem. E aí,
realizar, temos certas características e habilidades, aqui retorno novamente para Aristóteles, que devem ser realizadas. E aí o Figal, McDowell, McIntyre, eles vão chamar isso de florescimento humano. Então, nós temos uma concepção de florescimento humano que ela aparece objetivamente dada. Alguém que se entrega, por exemplo, que acaba se viciando em drogas e indo morar na rua, isso não aparece para a gente como florescimento. Aqui, é o indivíduo que vive de uma forma miserável, ele não vai aparecer como um indivíduo que está florescendo enquanto ser humano. E aí o Figal chama isso de uma vida na indigência. Então, se nós estamos na indigência, nós perdemos o caráter humano. Ali algo que fugiu do florescimento, do florescer, das possibilidades de florescimento. Por isso que quando a gente vê as reportagens sobre a Síria, de crianças que foram feridas no combate, para todos que tiveram a educação mínima, aquilo aparece como absurdo. Ninguém deveria passar por essa situação, muito menos crianças. Então, isso não aparece como relativo. É meu coração, ou é minha vontade particular. Não. Ninguém deveria passar por essa situação. A gente quer que isso seja objetivo. E aí, o COP mostra como esses conceitos morais, as nossas concepções morais, elas possuem propriedades objetivas. Elas não são relativas, né? De modo sintético, foi esse o trabalho que foi feito. Claro que aí entra algumas concepções que vão abordar a narrativa, né? A moralidade como algo também que inclui uma narrativa, ou seja, o valor moral ele não surge do nada, ele tem uma história, ele tem um porquê. Que aí justificar aqui nesse sentido, quando a gente retorna para o juízo valorativo, justificar um juízo valorativo é narrar. Por que fulano fez tal coisa? Você vai contar uma história. E aí eu lembro do Vitor citando o estrangeiro, né? Porque quando pergunta por que ele matou, ou que ele cometeu um crime, ele narra algo que não é esperado. Na narrativa dele, não explica moralmente o que ele fez, né? E por isso a frustração. Outro texto também é o Bartleby, né? Quando o Bartleby diz simplesmente que prefere não fazer, Bartleby, você deve se retirar do escritório. Ele diz, eu prefiro não fazer. Aquilo não encaixa na narrativa, fica um fragmento sem sentido, e isso nos perturba. Em sentido estrito, a moralidade ela é um senso comum, ou seja, um sentido comum. Nós compartilhamos esse sentido comum, né? E aí, mas também não é dada de uma vez por todas. Tem sempre um jogo aí muito complexo, né?